frase se repete com frequência nele, é porque aquilo que está se repetindo é de grande importância. Ou seja, a única coisa que a pessoa quer dizer, mas se precisou usar um bocado de outras palavras, mas ela repetiu para que nunca fosse esquecido. Do mesmo jeito como uma mãe ou um pai dá uma ordem ao filho e diz assim: filho, não esqueça, você está indo para a escola, preste atenção para todos os lados na hora de atravessar. Aí daqui a pouco o filho faz qualquer coisa, a filha, aí a mãe volta e diz: lembre do que eu falei. Aí eu já ouvi. Não, mas sempre é bom repetir. Então a gente fica preocupado, insiste, repete, porque sabe que pode esquecer. Mas ainda que não esqueça, a pessoa repete para deixar claro que essa era a única coisa mais importante que era para ser feita. Então nesse texto tem esse elemento. Tem algo escrito nele e que jamais podemos esquecer, nem de brincadeira, e que isso pode determinar ou o sucesso ou o insucesso de um dia inteiro. Oi? Se pode gravar, pode. O que esse texto vai dizer pode acabar. Levítico 6, a partir do verso 8. O que esse texto vai dizer é que essa ação vai determinar exatamente o sucesso do seu dia ou dos seus anos, e que a ausência dele pode também ser um elemento angustiante e que pode impedir até de que Deus se agrade de você e de mim. Pois é essa que nós não podemos esquecer jamais e que a nossa vida depende disso. Vamos ver? A partir do 8 está escrito assim, Levítico 6:8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar até que horas? Até que horas? E o fogo do altar arderá nele, vai queimá-lo. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza. E quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar, depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes e levará as cinzas fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele. Mais uma vez, não. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Mais uma vez, verso 3, o fogo. Não. A ordem. O fogo vai ter que arder. O fogo não pode ser apagado de jeito nenhum. Ele é acendido uma vez e não pode ser apagado. O altar tem que ser posto e organizadamente cada elemento em cima dele. Não é bagunça, você acende o fogo e joga um bocado de carne, joga tudo em cima dele, fogaréu. Não, você vai organizando cada coisinha uma em cima da outra, mas depois você acende o fogo, e uma vez aceso, ele não pode apagar de jeito nenhum. Ele tem que ir da hora que acendeu até o outro dia. E diz que isso é uma obrigação, porque se aquilo se queimar, todo o seu sacrifício, o seu esforço foi embora. Perdeu seu tempo, perdeu as suas ofertas, perdeu tudo, porque você deixou o fogo. Aí Moisés, recebendo essa instrução do Senhor, numa época
em que eles ainda não estavam bem organizados em relação aos cultos. Eles eram o povo do Senhor, eles estavam saindo do Egito e agora estavam se organizando. Então era ainda uma novidade para eles. Foi quando o Senhor começou a falar com Moisés: vamos botar as coisas no seu lugar, escreve aí, para que eles, as gerações deles, saibam disso e como isso deve ser feito e que não deve haver negligência. Todos devem fazer assim. Então, se é para não fazer errado, não tem alguma coisa que vai te lembrar. Tem uma palavra que vai ficar de geração em geração. E quando alguém pergunta como é que se faz o holocausto, se queima o sacrifício no altar, olha, queima-se desse jeito, acende o fogo assim, e o fogo fica até que horas? Fica o dia e a noite toda queimando, até que aquilo vire cinza. Que isso tem a ver com a minha vida, com o sucesso do meu dia. Aqui tem a ver com oração. Aqui tem o fogo aceso, é a oração. Eles tinham que aprender desde cedo que a gente faz os planos, o sacrifício é os planos que a gente faz para o dia. Olha, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu preciso daquilo outro. Então você vai organizando no altar cada coisa. E depois com a oração: Senhor, que o Senhor abençoe isso, que o Senhor me diga se isso é bom, se isso não é. Eu estou acendendo o fogo debaixo de todas essas coisas. E significa dizer que aquilo vai queimar, está queimando sobre aquele sacrifício, aquele fogo, a sua oração está queimando isso. E significa dizer que no final do dia aquilo vai ser consumado ou durante um tempo. Deus vai fazer aquilo virar cinza. Virou cinza é quando Deus responde. Deus olhou e disse: queimou, me queimou até o fim o sacrifício que eles me ofereceram. Não é o sacrifício que Deus ofereceu, é o sacrifício que nós estamos oferecendo. Todo dia que a gente vive, a gente tem um sacrifício a oferecer. Deus tem que estar andando conosco em toda a nossa rotina. Não pense que qualquer coisa, um lavar de um prato, um andar pela rua, um ir ao trabalho, que Deus esteja excluindo disso. Isso é o seu sacrifício. Tudo tem que ser regado com oração. O fogo começa pela manhã e vai o dia todo. Por isso que Paulo foi dizer lá na frente: olha, ore o tempo todo, ore sem cessar, porque isso você está botando fogo, está botando realmente, queimando todo dia os seus desejos, os seus pedidos, está sendo regado por ela, pela oração. Não pare de orar. Orar não é luxo não. Alguém já disse: quem gosta de orar bem, não é quem gosta não, isso é necessidade. Isso é uma ordem. Deus ordenou: acende esse fogo e não apaga. Vai ter vontade de apagar, mas não, mesmo sem vontade, ele vai ficar aceso. Eu vou deixar esse fogo aceso. Eu não tenho força não, mas jogue a lenha, vai lançando. Mesmo se não conseguir levantar, vai botar no lugar, mas isso aí não vai apagar não. Você vai fazer de tudo, mas dizer: eu não paro, esse fogo vai ficar aceso. Essa é a ordem do Senhor, porque esse é o segredo. O diabo vem fazendo de tudo para você fazer esse fogo apagar. Ele só precisa que você apague isso. Ou então que você faça de conta que aquilo não tem mais sentido nenhum você se gastar e não vai apagar porque você ou quis ou você deixou ele lá. Ele precisou de mais combustão e nós não. A oração é extremamente fundamental. Cansado ou não, tem orações feitas sobre cansaço que Deus não rejeita. Tem oração feita sobre choro, embaixo do choro, que Deus ama mais ainda. E Deus vai colhendo as lágrimas têm realmente sentido. Uma lágrima é mais que palavra para Deus. Um gemido de dor, ali o Espírito Santo de Deus pega aquilo e decodifica e diz: não, esse gemido, quando a gente vê crianças chorando que não sabe falar, as mães ficam meio assim, atordoadas: o que será isso? Chega um tempo que ela vai descobrir: esse choro é de fome, esse choro é de dor, esse choro é de manha, esse choro é de carinho, esse choro é daquilo, porque vai na experiência entendendo que naquele momento não tem fala não, só tem gemido mesmo, tem hora que só tem gemido, mas é oração. E você tem que estar ciente: olha, esse fogo não vai apagar não tem palavra, mas tem choro.
diante de Deus, você não sabe o que dizer, você sentou, levantou da tua cama, não tem palavra nenhuma, mas você gastou meia hora da sua manhã, você diz, não, Senhor, estou pensando aqui, o que é que vai ser? Não saiu palavra, não saiu gemido, não saiu, foi só silêncio, mas Deus está sabendo que o que você está fazendo é botando uma lenha nesse fogo. Não pare de botar lenha nesse fogo. Por nada. Não olhe para a circunstância. Deixe esse fogo aceso. A sua função é deixá-lo aceso. Porque é esse fogo que queima as suas ofertas. O seu dia é tudo que há nele, é sua oferta. A sua oferta não é quando você chega no templo, não. A sua oferta não é quando você vem aqui, não. A sua oferta é o dia inteiro, é sua vida toda. Não veja nada em você que não seja oferta. Tudo é oferta. E a sua oração é fundamental porque todo dia tem oferta para ser colocada. Se tem oferta para ser colocada, então tem que ter fogo todo dia para ser colocado. Se todo dia você pede por comida, se todo dia você pede por solução, é sua oferta que se botou naquele dia, mas sem oração não vai dar resultado. Tem que ter fogo para queimar a oferta. A grande alegria dos homens da antiguidade, dizem, né, conforme a história, a teoria, que quando o homem descobriu o fogo há mais de 1.800.000 anos, de repente ele pega duas pedras e fricciona uma na outra, sai uma faísca, eles descobriram o fogo. Dali em diante a vida desses homens, e até a nossa hoje, mudou quando a gente descobriu o fogo em sua dominada. Nada mais a gente faz sem fogo. Tudo tem que ter um fogo no meio. Para cozinhar, para limpar, para esquentar, para enxugar. Olha o sol é fogo. Quando sua roupa está molhada, você põe lá, ele enxuga. Quando a gente está com frio, a gente vai para o fogo e o fogo esquenta. O fogo tem um papel fundamental na nossa vida. Então deixa o fogo queimar, deixa o fogo aceso. Jesus repete isso numa parábola bem conhecida de todos nós. Ele pega esse princípio aqui e repete na parábola de Lucas capítulo 18, quando ele fala do dever. A palavra dever é o que está aqui, obrigação. Não pode deixar de fazer. Não é moda, não é status, é um dever. Não deixar o fogo apagar. A responsabilidade do fulano é sua. É do meu marido, é da minha esposa, é do meu filho, da minha filha. Não é sua. Se o fogo apagar, todo mundo vai padecer. Todos são responsáveis se o fogo apagar. Não tem essa, foi ele que deixou apagar, foi ela que deixou de orar. Não. Se você viu que pouca lenha tem lá, você tem que botar mais lenha naquele fogo. Não espere pelo outro. Diz, Senhor, eu estou sentindo que o fogo está diminuindo. Vai levar mais tempo para cozinhar meu sacrifício. Mas estamos aqui, vou botar mais lenha. Enquanto estou botando lenha, eu vou sentir quando o outro vem, tem pouca gente. Mas você vai chamando e vai botando lenha. Mas você sabe que aquele fogo jamais pode apagar. Sim. Talvez, espere que eu passe para você. Talvez você não saiba a importância disso. Mas o outro, mesmo que ele não saiba disso, você sabe. O outro vai viver, às vezes, eu vou me acabar, porque para ele, você vai fazer isso, porque senão você também vai junto. Porque você está fazendo o mesmo que ele. Ele botou gelo e você também vai botar gelo. Você vai jogar água. Se ele está jogando água, você vai jogar água também? Não, você tem que botar lenha. Se esfriou lá, eu esquento aqui. O fogo vai prevalecer. Olhe-me com água que eu tenho fogo. O fogo de Elias prevaleceu. A água que ele botou lá no sacrifício. Eu vou dificultar tudo. Bota água aí que você vai ver. O fogo, quando desceu, sobreviveu a água jogada. Então, esse fogo referido aqui resiste a qualquer coisa. Fale, Marcos.
Lucas 18 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Ó, a palavra aqui, ó, vai do verbo sempre, sempre. E nunca desfalecer. Orar sempre e de forma alguma parar, desfalecer. Dizendo dessa forma: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava os homens, seja de quem fosse. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo dessa forma: faze-me justiça contra o meu adversário, faça justiça por mim. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que não tenho a Deus, nem respeito a homem, todavia, como esta viúva, ela me molesta, eu hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e não me importune mais. E disse o Senhor: ouçam o que diz o juiz injusto. Ouçam o que ele disse. Então, o que foi que ele disse aqui? Verso 4: por um tempo não quis, mas depois disse consigo mesmo. O que foi que ele disse? Ainda nem, todavia, eu hei de fazer para que, enfim, não volte e me importune. Jesus está dizendo: ouça o que ele disse. O objetivo aqui é o juiz. A contradição aqui que ele vai fazer entre o juiz e Deus está bem clara aqui. Ouçam as palavras que ele disse. E ele disse: eu vou atender essa mulher porque não quero que ela volte a me importunar nunca mais. Essa mulher fez um negócio que qualquer um quer se livrar. Sabe, alguém que fica te apertando a mente um negócio, apertando sua mente, você diz: mas eu tenho que atender. Eu tenho uma cunhada que é fácil, se você apertar a mente dela, ela atende. Ela está bem ali. É fácil conseguir, é só apertar. As meninas apertam e ela atende. Nós somos assim. Essa viúva, ela tinha que fazer isso. Ela estava sofrendo a injustiça por parte do adversário. Tinha que ser feita justiça, ela não podia fazer justiça com as próprias mãos. Se tem juiz, é para o juiz resolver. Se fosse para resolver com as próprias mãos, ela já teria feito. Mas ela quer dizer: eu vou até o juiz. Porque quem vai até o juiz quer justiça. Não quer vingança, quer justiça. É diferente justiça de vingança. Vingança é o mal em outras proporções. Justiça é uma reparação, é um conserto de uma situação. E ela fez: eu quero justiça, e bater ele. Mas vê e acaba descobrindo que esse juiz não tem possibilidade de fazer nada, ou você molha a mão dele. Porque hoje você sabe que é assim, sempre foi, hoje é assim. Se você quer alguma coisa, um processo que ande com rapidez, se você tem dinheiro, ele anda com rapidez. Muitas coisas são julgadas hoje em dia pela via do suborno. Então, para um juiz desse que não teme a Deus, não teme a ninguém, a única solução aqui, aparentemente, é o suborno. A viúva não tem dinheiro para fazer essa mão. E se não era para fazer, ela queria justiça e pareceu de uma pessoa direita. Eu quero justiça. Se eu vou molhar sua mão, não é justiça. E ela fez: não, eu vou insistir. Ela decidiu que esse homem não teria descanso. Esse homem não teria uma vida. Se depender de mim, esse homem não vai viver. Imagina ele indo comer e ela na porta. E alguém dizendo: olha, tem uma senhora aí te procurando. A esposa dizendo: olha, aquela mulher veio te procurar aí. Poxa, essa mulher tem louco. Aí chega, vai dormir, alguém está lá: olha, fulana de tal está te procurando.
Aí chega no dia seguinte que vai tomar um café, a mulher está na porta. Aí ele vai sair para o lugar para trabalhar, ela está lá sentada. Não vai ter sossego esse cara. A coisa mais difícil da vida é você meditar num negócio desse. Você não vai parar com isso não, isso é sério, eu estou aguentando, estou suportando. Esse cara vai dormir, acordar e sonhar com essa mulher todo dia. Isso é uma alegoria para dizer que não se deve desistir nunca. A oração tem que ser feita todo dia, até que atenda. O fogo não pode apagar nunca. Ó, deixe esse fogo aceso até que tudo se resolva. E nesse exato momento, essa mulher tem a grande alegria de ver que o juiz mudou o veredito. E ela insistiu, e Jesus conta isso exatamente para deixar claro que não se deve parar de orar. Nunca. Aí, lembra do que eu falei? Ele disse: preste atenção no que o juiz disse. Eu vou atender, porque ela insiste e eu quero paz. Aí ele diz, verso 8: e disse o Senhor: ouça o que diz o juiz, o justo juiz, o injusto juiz. Verso 7: e Deus não fará justiça aos seus filhos, aos seus escolhidos. Jesus está chamando essas pessoas aqui de quê? Escolhidos, que clamam. Quanto tempo eles clamam? Dia e noite. Lembrou de Levítico 6? O fogo haverá dia e noite. Dia e noite. O fogo está aceso e o texto está dizendo: Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite. Eles continuam alimentando a fogueira dia e noite. Deus fará justiça a quem não deixa o fogo apagar. A quem não deixa o fogo apagar, Deus trata como escolhidos e escolhidas. Deus escolheu você para não deixar o fogo apagar. Deus não escolheu o outro, Deus escolheu você. Você não pode deixar o fogo apagar. Ainda que tarde para com ele, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, o Filho do Homem vier, ele vai chamar uma festa desse jeito aqui, na terra não, mas em vocês. Porque a terra, que ele está compreendendo aqui, é todas as pessoas, mas no meio desse todo tem um bocado de gente que está deixando o fogo apagar. Mas ele está falando dos escolhidos. Os escolhidos não deixam o fogo apagar. Ainda que todos estejam na era glacial, está gelado lá, os escolhidos sabem que é no meio do fogo que se preserva, que se sacrifica a Deus. Não deixe esse fogo se apagar, porque de fato o frio está vindo de lá de fora para dentro, e o fogo vai espantar o frio. Então a importância do fogo está bem nítida aqui. E Jesus vai contando de uma maneira tão simples essa coisa de Levítico 6, que a gente vai pensando: meu Deus, como é que eu nunca imaginei a importância disso hoje? Por que a gente para de orar assim? Falta de conhecimento. O diabo começa a botar um bocado de coisa, não adianta, já demorou, o texto diz ainda que tarde. Pode parecer tarde para você, pode parecer tarde para mim, mas para Deus nunca foi tarde, Deus nunca chega depois. A única exceção foi quando Lázaro morreu, mas foi depois para a gente, porque para Deus sempre foi no tempo e na hora. A gente aqui fica preso às circunstâncias e de ser que não agora. A ansiedade é demais, a gente fica naquela agonia que a gente não consegue esperar. A gente esperar uma coisa ruim, mas a gente precisa aprender a
esperar com paciência enquanto a coisa está sendo feita. Mas não significa que Deus seja tarde, mas ainda assim que pareça tarde, o texto diz, Ele vai fazer rapidinho. E Deus faz, mas sem fogo não tem como. Se o juiz, que é mau, não aguentou uma viúva daquele jeito, Deus também vai resistir quando toda vez que Ele olhar para o seu altar entre fogo. Ele não apaga, não. O fogo não apaga, por que não apaga? Todo dia estou nesse fogo aceso, então eu vou cheirar a oferta dessa gente, porque o fogo continua queimando, aquela fumaça sobe, o cheiro é bom, todo dia tem cheiro bom do sacrifício. Amado, seu sacrifício tem que ser bom todo dia. E todos os dias você tem que orar para que esse sacrifício seja bom. Então, se você quer que o seu dia seja maravilhoso, acenda o fogo de manhã. Se você trabalha à noite, tudo é inverso, não me acende na hora que você levantar, até a hora que você vai dormir, e dê um jeitinho para ele ficar aceso enquanto você dorme, porque Deus, se vê que você vacilou e dormiu, Ele dá um jeito de deixar esse fogo aceso, até a hora que você vai acordar, você já está apagando, você já veio com ele e volta de novo. E aquilo volta a acender. Aí o seu dia, tudo mesmo que você vai fazer, vai virando um sacrifício pacífico. Moisés estava servindo um sacrifício pacífico. E aquele sacrifício pacífico chegou a Deus e Deus chegou. Então, essa é a palavra descrita que tem a ver com Levítico 6, e que nós, nos nossos dias, precisamos tomar todo cuidado, porque Jesus está falando de crer, de ter fé e não desistir. Para deixar o fogo aceso, eu precisar crer o tempo inteiro que esse fogo é que está me fazendo bem, é que está me fazendo viver, e Ele está mesmo. Se você tem tido experiência com isso, você sabe o que eu estou te dizendo. Se você deixa o seu fogo da oração se apagar, você saca que aquilo foi a pior coisa que você fez naquele dia. Porque você vai viver uma angústia de onde está essa tristeza, não sei como é que eu estou ansioso, eu estou agoniado, porque de fato você deixou o fogo, esqueceu o fogo de desligar. Acenda o fogo.